Havia algo estranho no ar naquela manhã. Não era o clima, nem o silêncio incomum nas ruas. Era a sensação quase física de que o mundo estava prestes a confessar um segredo. Lembro-me do momento exato em que a transmissão emergencial apareceu em todas as telas, como um chamado inevitável. A voz firme, calculada, quase sem emoção, dizia apenas uma frase: dentro de 7 dias, o tempo será interrompido por exatamente 1 segundo. E enquanto as palavras ecoavam, uma certeza pesada caiu sobre mim. Algo muito maior do que esse 1 segundo estava a caminho. Você já se perguntou o que realmente mudaria na sua vida se o tempo parasse por apenas 1 segundo? E pior, você já parou para pensar por que todos os governos do mundo fariam o mesmo anúncio ao mesmo tempo? A resposta para a primeira pergunta é simples. Tudo mudaria, mesmo que nada parecesse mudar. A resposta para a segunda é ainda mais direta. Eles tinham medo. Medo do que sabiam e medo do que ainda não entendiam. Nos minutos que seguiram o anúncio, o mundo parecia uma fotografia antes de ser revelada. Pessoas paradas diante de celulares, televisões, rádios, expressões presas entre descrença e pânico. Eu também fiquei ali, imóvel, sentindo meu próprio coração bater, como se estivesse tentando acompanhar o segundo que ainda nem havia chegado. Do lado de fora, o céu carregado parecia segurar a respiração junto conosco. Carros diminuíam a velocidade sem que ninguém percebesse. Até os pássaros pareciam voar mais devagar. Algumas notícias começaram a pipocar como estalos de vidro se quebrando. Escolas liberando estudantes mais cedo. Empresas suspendendo reuniões. Policiais orientando calma, sem saber exatamente para quê. E enquanto isso, eu sentia um peso no peito que não era medo, mas uma espécie de pressentimento silencioso. Algo em mim dizia que aquele anúncio não era apenas sobre ciência ou física ou algum experimento fora de controle. Era sobre nós, sobre o que fazemos quando sabemos que o tempo, mesmo por um instante, vai escapar por entre os dedos. Havia uma chuva fina chegando, dessas que silenciam a cidade por alguns segundos antes de tocar o chão. O cheiro úmido do asfalto começou a subir, e eu me dei conta de que, pela primeira vez na vida, estava prestando atenção em cada respiração, cada passo, cada som ao redor. Como se tudo pudesse ser a última coisa que eu veria antes que aquele segundo congelado chegasse e mudasse tudo de um jeito que ninguém seria capaz de prever. Eu estava em uma cafeteria pequena quando o segundo anúncio aconteceu. A TV ficava pendurada no canto alto da parede, geralmente ignorada pelo barulho de xícaras, pedidos e conversas apressadas. Mas, naquele dia, o som mudou. Era como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo inteiro ao mesmo tempo. As pessoas pararam de conversar, como se um instinto antigo tivesse avisado que algo importante estava prestes a ser dito. A barista, que tinha o hábito de trabalhar com fones de ouvido, até tirou um deles quando percebeu a expressão de espanto no rosto dos clientes. Eu, ainda com a xícara quente entre as mãos, senti um arrepio subir pelas costas antes mesmo de compreender as palavras. A transmissão mostrava líderes de diferentes países, lado a lado, em um vídeo sincronizado de maneira quase perfeita. Não havia bandeiras, não havia trilha sonora, não havia discursos longos. Apenas uma frase, repetida em dezenas de línguas. O tempo será interrompido por 1 segundo. Preparações devem ser iniciadas imediatamente. Não disseram como sabiam. Não disseram por quê. Apenas afirmaram, com uma segurança que parecia desumana. Uma mulher na mesa ao lado sussurrou algo em espanhol e segurou a mão da filha com força. Um homem alto, provavelmente turista pelo sotaque carregado, ficou de pé tão rápido que sua cadeira arrastou pelo chão, provocando um som agudo. A barista deixou um copo cair. Diante da TV, o mundo parecia sentir o mesmo choque.
como se a realidade tivesse sido esticada além do limite. Em poucos minutos, as redes sociais se transformaram em mares agitados. Vídeos de pessoas em Paris saindo correndo de cafés, multidões em Nova Delhi, encarando telas gigantes nas praças, famílias em Tóquio abraçadas dentro de metrôs. A sensação era a mesma em todos os registros, um silêncio cheio de perguntas. Enquanto isso, cientistas de diferentes áreas tentavam transformar o absurdo em lógica. Alguns falavam sobre possíveis distorções temporais, como se o tempo fosse uma camada elástica prestes a vibrar. Outros tentavam explicar com teorias de falhas gravitacionais. Havia quem sugerisse que fosse apenas um erro de comunicação, um alarme falso. Mas nenhum deles conseguia esconder a tensão nos olhos. Se soubessem a verdade, estariam dizendo. Com o passar das horas, apareceram teorias improvisadas, e todas se multiplicaram com rapidez assustadora. Havia vídeos afirmando que o Sol pararia momentaneamente, outros dizendo que aviões cairiam do céu, ou que relógios explodiriam. Alguns influenciadores juravam que era um evento religioso anunciado há séculos. Outros diziam que seria apenas um experimento global planejado em segredo. À medida que essas informações se chocavam, parecia que o mundo estava navegando por uma noite sem estrelas. E, enquanto tudo isso acontecia, decisões que normalmente levariam meses começaram a ser tomadas em minutos. Pessoas pedindo parceiros em casamento no meio da rua, como se aquele segundo congelado fosse um convite para recomeçar do zero. Casais que se separavam, gente pedindo perdão a estranhos, filhos embarcando para visitar pais com quem não falavam há anos. Até no café onde eu estava, uma mulher pegou o celular e ligou para alguém com a voz tremendo, dizendo apenas: "Eu não quero esperar mais." Nos dias que se seguiram, o mundo entrou em um ritmo que parecia misturar urgência com contemplação. Cada amanhecer tinha uma atmosfera de contagem regressiva. No terceiro dia conheci Clara, uma jovem de aparência cansada, que estava na estação de trem, segurando uma mala pequena demais para alguém que dizia estar voltando para casa. Ela me contou, com a voz baixa, que precisava reencontrar alguém antes do segundo congelado. Não era sobre medo, mas sobre uma promessa antiga que ela nunca teve coragem de cumprir. Seus olhos tinham uma mistura de firmeza e fragilidade que me fez sentir que sua história carregava algo maior do que ela poderia expressar. Enquanto isso, na TV, um cientista específico começou a ganhar destaque. Seu nome era Dr. Renan Salles. Ele aparecia constantemente, sempre com o mesmo olhar distante, como se estivesse vendo algo que o resto do mundo ainda não conseguia enxergar. Renan parecia obcecado, revisando gráficos, equações, mapas, tentando encontrar padrões no caos. E, quanto mais tentava explicar, mais inquieto ficava. A certa altura, ele afirmou que a previsão do governo era precisa demais, como se viesse de um lugar que não era apenas ciência, mas algo ainda não revelado. No quinto dia, enquanto caminhava pela cidade, presenciei uma cena que ficou presa na memória. Um rapaz sentado na calçada, segurando uma carta amarelada. Ele devia ter uns 20 anos, talvez menos. Seus olhos estavam avermelhados, não sei se pelo choro ou pelas noites mal dormidas. Ele me contou que carregava aquela carta desde os 12 anos, escrita para alguém que ele magoou profundamente. Disse que sempre adiava entregar, sempre encontrava uma desculpa. Mas agora o tempo tinha data marcada para parar, e tudo nele gritava que não poderia deixar mais um atraso definir sua vida. Ele levantou devagar, dobrando a carta com cuidado, e respirou fundo, como se aquele ar pudesse ensiná-lo algo sobre coragem. As histórias pareciam se multiplicar ao meu redor, criando camadas invisíveis de sentimentos intensos. E eu também mudava junto com elas,
mesmo sem admitir isso em voz alta. Quanto mais o dia do congelamento se aproximava, mais claro ficava que o mundo inteiro estava vivendo como se cada pequena ação pudesse ter um peso imenso. Ao final do sexto dia, percebi algo que até então tinha ignorado. Por trás de todo o medo, havia outra sensação surgindo, uma espécie de expectativa silenciosa, como se todos estivessem esperando que algo maior estivesse escondido por trás daquele segundo. As notícias, as conversas sussurradas, os olhares ansiosos na rua, tudo parecia apontar para a mesma impressão inquietante. Ninguém acreditava que aquele segundo seria apenas um intervalo. Todos temiam que fosse um limite ou um começo. E conforme a noite caiu e a chuva voltou com cheiro de terra molhada, uma pergunta começou a crescer dentro de mim com força. E eu sabia que não era o único que a sentia. O que realmente poderia acontecer quando o tempo parasse? E o que exatamente nos aguardava quando ele voltasse a correr? Algo no ar deixava claro que esse segundo não seria apenas observado, seria vivido e transformaria tudo. O sétimo dia amanheceu como se tivesse sido pintado às pressas. O céu parecia mais pálido, o ar mais denso e as pessoas se moviam devagar, como se cada passo fosse ensaiado. Era impossível não sentir a contagem invisível que pairava sobre tudo. Cada relógio que eu via, em celulares, paredes, vitrines, parecia latejar no mesmo ritmo, como se todos compartilhassem um coração mecânico prestes a falhar. Havia uma espécie de vibração no silêncio, uma sutileza difícil de explicar. Alguns chamariam de ansiedade coletiva, outros de superstição. Eu chamaria de pressentimento. Pressentimento de que aquele era o último dia em que o tempo correria como sempre correu. Às 10 da manhã, recebi uma mensagem curta. Era clara. Estou chegando perto. Acho que vou conseguir. Ela não explicou mais nada, mas seu texto tinha um tremor escondido. Senti que algo importante aconteceria durante ou depois daquele segundo. Algo ligado não apenas ao mundo, mas à vida dela. Perto do meio-dia, vi uma entrevista com o Dr. Renan Salles. O rosto dele parecia mais pálido do que nos dias anteriores, e havia marcas profundas sob os olhos, como se ele tivesse carregado o peso de algo que não podia dizer ao público. Sua voz estava baixa, mas firme. Não subestimem o impacto de um instante, disse ele. O tempo não é apenas uma linha, ele responde a nós mesmo que não percebamos. Um repórter insistiu. Mas o que exatamente vai acontecer? Como podem saber disso? Renan olhou para a câmera por um segundo longo demais. Depois, apenas respondeu, porque já aconteceu antes. As televisões do estúdio se encheram de perguntas, mas a transmissão foi cortada abruptamente. A imagem voltou para a bancada, onde os apresentadores pareciam tão confusos quanto todos nós. Aquela frase não saiu da minha mente pelo resto do dia. Quando o governo divulgou o horário exato da paralisação, a cidade entrou em um tipo de ordem improvisada. Alguns bairros montaram pequenos pontos de encontro. Famílias se reuniram em salas iluminadas por velas, como se uma tempestade estivesse prestes a derrubar tudo. Outros decidiram esperar sozinhos. Eu preferi ir até a Praça Central, onde centenas de pessoas se juntaram sem fazer barulho, como se estivessem entrando em um templo invisível. Quando faltavam poucos minutos, a praça inteira começou a olhar os relógios ao mesmo tempo. Os sons da cidade diminuíam naturalmente, não porque o tempo estivesse desacelerando, mas porque o medo fazia tudo parecer distante. Pessoas respiravam fundo, mãos se apertavam e rostos desconhecidos se tornavam cúmplices naquele momento inédito da humanidade. Faltavam 30 segundos. A respiração de todos parecia sincronizada. Cada detalhe ao redor me atingia com clareza exagerada. O cheiro de grama recém-molhada, o ruído seco de uma bicicleta parando ao meu lado, o farfalhar das roupas com a brisa leve.
Era como se todos os sentidos tivessem sido ampliados para registrar aquele instante. 20 segundos. Clara apareceu entre a multidão. Seus olhos me encontraram como se estivesse me procurando há horas. Ela segurava um papel dobrado. Talvez uma carta, talvez algo que precisava entregar à pessoa que estava buscando. Mas não disse nada. Apenas ficou ali, respirando rápido. 10 segundos. Alguém começou a chorar baixinho. Outra pessoa rezava. Um menino pequeno segurou a mão do pai e perguntou se ia doer. O pai não respondeu. 5. O ar ficou mais frio. 4. A luz pareceu perder intensidade, como se o sol tivesse se afastado alguns centímetros. 3. O som enfraqueceu. 2. O mundo ficou suspenso. 1. E então parou. Não houve explosão. Não houve clarão. Não houve som. Foi como piscar, mas sem fechar os olhos. Sentir o tempo parar é impossível de descrever com precisão. Não houve trevas nem luz absoluta. Era ausência. Uma espécie de pausa crua, sem textura. O vento desapareceu. As pessoas ao meu redor congelaram no meio do movimento. Um homem com a boca entreaberta, uma mulher segurando o celular a poucos centímetros do rosto, Clara com o olhar fixo no horizonte e a mão ainda apertando o papel. Eu também estava parado, totalmente imóvel, mas consciente. Era como ser prisioneiro do próprio corpo, enquanto a consciência observava de dentro de um espaço onde nem mesmo o pensamento tinha eco. Durou isso. Um silêncio absoluto. Um segundo que parecia ter largura, profundidade e peso. E então, tão rápido quanto começou, terminou. O vento voltou, trazendo um suspiro quase audível da multidão. As pessoas se moveram como se tivessem acordado de um sonho curto demais para ser lembrado e longo demais para ser esquecido. O tempo voltara a correr. Tudo parecia igual, mas não estava. Levei alguns instantes para perceber a primeira mudança. Um pássaro que antes voava abaixo estava agora mais alto no céu, embora ninguém o tivesse visto bater as asas. Um relógio digital na fachada de um prédio marcou 1 milésimo de segundo que não deveria existir. Algo entre 12:00 e 12:00 deu um fragmento impossível. Então, veio a mudança mais estranha. Uma mulher começou a gritar, não de dor, mas de surpresa. Ela segurava um anel que não estava em sua mão antes da pausa. Um homem insistia que sua carteira havia mudado de bolso. Uma criança dizia que viu uma luz azul por um instante, embora os olhos dela estivessem abertos e parados, como os de todos nós. Mas o mais perturbador aconteceu com Clara. Ela abriu lentamente a mão, e o papel que segurava não era o mesmo. Antes da paralisação, eu havia visto um papel amarelado, dobrado muitas vezes. Depois, o que havia em sua mão era uma folha completamente diferente, branca, nova, sem marcas. Ela a desdobrou com cuidado, e quando seus olhos leram as primeiras linhas, seu rosto perdeu toda a cor. "Isso não é possível", ela murmurou. No papel havia uma data que ainda não existia e uma mensagem escrita com a caligrafia dela mesma. Enquanto todos tentavam entender suas próprias pequenas anomalias, placas de trânsito mudaram de posição. Um semáforo falhou por exatamente 1 segundo, o mesmo segundo. Um trem que estava parado avançou algumas dezenas de centímetros. Nada grande, nada dramático. Mas cada detalhe chamava a atenção porque era errado. Várias pessoas começaram a argumentar que tudo aquilo era apenas coincidência, histeria coletiva. Mas havia algo mais profundo naquela sucessão de pequenas fissuras. Uma repórter transmitindo ao vivo em outra cidade chorava dizendo que sua câmera registrou um borrão que não correspondia a nenhum movimento físico. Um astrônomo afirmou que algumas estrelas piscavam no momento errado. Um oceanógrafo relatou que sensores submarinos captaram um pulso de pressão inexplicável.
Nenhuma das mudanças era grande, mas todas tinham o mesmo cheiro de impossibilidade. Ao meu lado, Clara lia e relia a carta como se quisesse rasgá-la da realidade. Sua voz saiu quase inaudível. Como isso existe? Eu não escrevi isso. Ainda não escrevi isso. Pessoas começaram a registrar fenômenos semelhantes. Mensagens enviadas antes de alguém ter digitado. Objetos que haviam mudado de posição por centímetros. Pequenas memórias confusas. Uma leve sensação de que algo se deslocou. Não no espaço, mas na história. E então uma pergunta começou a circular, primeiro em sussurros, depois em voz alta, depois estampada em manchetes e transmissões. Como um segundo tão pequeno conseguiu alterar destinos inteiros? Era como se aquela pausa tivesse mexido em engrenagens antigas, abrindo brechas que não deveriam existir, e naquele instante ficou claro. Aquele segundo não tinha sido apenas uma suspensão, tinha sido uma intervenção. Algo havia acontecido no intervalo em que ninguém pôde se mover, e o mundo inteiro precisava descobrir o que era. E eu sabia, pelo jeito como Clara tremia, que a resposta começava com a carta nas mãos dela. Clara continuava segurando a folha como quem sustenta um precipício com as próprias mãos. A multidão ao redor falava alto, comentava, filmava, gritava, mas nada disso parecia existir para ela. Era como se o mundo tivesse perdido cor atrás de seus olhos. Eu toquei seu ombro devagar. O que está escrito aí? Ela demorou alguns instantes para conseguir responder. É a minha letra, mas não é algo que eu escrevi. Pelo menos, não ainda. Estendi a mão pedindo para ver. Ela hesitou, respirou fundo e entregou o papel. A caligrafia era mesmo dela. Eu a tinha visto rabiscar algo em sua agenda na estação dias antes. Mas o que me fez estremecer foi a data no canto superior. 14 de setembro, 5 dias depois do congelamento. A carta dizia: se você está lendo isso é porque finalmente encontrou coragem. Não demore mais. Ele está esperando por você. O lugar é o mesmo, a hora também. Eu encarei Clara, esperando que ela explicasse. Ela passou a mão pelos cabelos, tremendo. Essa carta é sobre meu pai. Eu não falo com ele há anos. Ele estava doente quando nos desentendemos. Eu devia ter ido vê-lo mais cedo, mas adiei. Adiei tanto que, quando decidi ir, ele já tinha vendido a casa e ninguém sabia onde estava. Passei anos procurando, mas sempre chegava tarde demais. Ela desviou o olhar, apertando os lábios. Só que eu nunca escrevi essa carta. Nunca tive coragem. Antes que eu pudesse responder, ouvimos a praça ficar subitamente mais quieta. Não era silêncio total, mas um silêncio que parecia aguardar alguma compreensão. Vários policiais e agentes do governo haviam entrado no local, desligando câmeras e pedindo que as pessoas se afastassem dos pontos onde anomalias haviam acontecido. Entre eles, para minha surpresa, estava o Dr. Renan Salles. Ele caminhava rápido, com o olhar atento, analisando tudo ao redor como se estivesse diante de um quebra-cabeça que finalmente revelaria sua imagem. Quando seus olhos bateram na carta que eu segurava, ele parou. Não com choque, mas com reconhecimento. "Posso ver isso?" perguntou. Clara ficou rígida. "O que está acontecendo?" Renan respirou fundo, quase com pesar. "Eu preciso explicar algo. Algo que não pudemos dizer antes." Ele pediu que nos afastássemos um pouco da confusão. Sentamos em um banco, sob uma árvore, onde a luz passava pelas folhas de maneira inquieta, como se até a sombra estivesse diferente. Renan demorou alguns segundos para falar. O governo não previu o congelamento do tempo por causa de um fenômeno físico. Não foi cálculo, nem satélite, nem teoria. Clara franziu o senho. "Então, por que disseram aquilo?" "Porque milhares de pessoas disseram antes." Fiquei confuso. "Como assim?"
Nos últimos anos, continuou ele, recebemos relatos de pessoas que afirmavam ter visto pequenos lapsos, como se frações de tempo se repetissem, ou como se lembrassem de algo que ainda não aconteceu. No começo foram poucos casos, depois centenas, e então milhares. Ele passou a mão pelo rosto, claramente exausto. O que vocês chamam de anomalia não começou hoje. Ela estava se espalhando. E quanto mais pessoas relatavam, mais pareciam convencer umas às outras de que algo iria acontecer. Clara apertou o papel, tentando entender. Você está dizendo que o congelamento foi causado por pessoas? De certa forma, sim, disse Renan. Não diretamente, mas emocionalmente, socialmente, coletivamente. Quando um número imenso de pessoas acredita de forma profunda que algo vai acontecer, elas começam a moldar seu comportamento para se ajustar à expectativa. O mundo inteiro começou a se alinhar a uma narrativa única. E quando isso acontece, mesmo um evento impossível se torna, de alguma forma, real para quem vive dentro da narrativa. Eu balancei a cabeça, ainda tentando processar. Então, não foi o tempo que parou. Foram as pessoas que sentiram como se tivesse parado? Não, ele parou mesmo, respondeu Renan, firme. Mas não por causa de algo físico. Ele parou porque bilhões de pessoas acreditaram ao mesmo tempo que algo deveria acontecer naquele segundo. Que seria um divisor de águas, que algo precisava mudar. As decisões mudaram, as emoções mudaram, as ações mudaram. E o tempo segue o ritmo do que vivemos. Clara ainda estava imóvel. Mas e a carta? Isso não explica a carta. Renan olhou para ela com uma expressão que misturava compaixão com admiração. Explica sim. Ela esperou, tensa. Antes do congelamento, continuou ele, você queria escrever essa carta. Você desejou isso tantas vezes que quando o tempo parou, sua consciência tentou completar essa lacuna. Não foi o futuro que voltou para você, foi você tentando se corrigir. Quando a realidade parou por aquele segundo, ela abriu espaço para cada pessoa ajustar pequenas coisas que sempre quiseram fazer, mas não tiveram coragem. Clara recuou levemente. Então isso é fruto da minha mente? Não apenas da sua, respondeu Renan. O mundo todo estava cheio de espaços em branco esperando para serem preenchidos. O segundo congelado deu a todos um espelho minúsculo, um instante para que suas intenções mais profundas se manifestassem. Por isso objetos mudaram de lugar, erros se ajustaram, pequenas anomalias surgiram. Não é magia, não é física, é ação humana condensada em um instante absoluto. Eu senti um arrepio percorrer os braços. Então o que mudou? Mudou porque as pessoas estavam prontas para mudar. Renan assentiu. Exato. O congelamento do tempo foi um reflexo, não da realidade, mas de nós mesmos. E agora, cabe a cada um lidar com o que esse reflexo mostrou. Clara olhou novamente para a carta, e dessa vez seus olhos estavam diferentes. Não havia medo. Havia um tipo de clareza que parecia nascer de dentro dela. Então isso... Ela ergueu o papel. Não é um aviso. É um pedido. Meu próprio pedido que venho ignorando há anos. Renan sorriu com pesar. Talvez esse seja o verdadeiro impacto do segundo congelado. Mostrar às pessoas o que elas já sabiam, mas evitaram admitir. Clara se levantou como se um peso gigantesco tivesse caído dos ombros. Eu vou encontrá-lo. Não porque a carta disse, mas porque eu devia ter feito isso muito antes. Ela respirou fundo e completou. O segundo só fez eu parar de fugir. Renan olhou para mim por um instante. Ah, é isso que tentamos explicar ao mundo agora. O segundo não mudou o futuro, mudou a consciência de quem o viveu. E isso é mais forte do que qualquer intervenção física. Enquanto Clara se afastava, caminhando com passos firmes,
Percebi que todos nós carregávamos alguma carta invisível dentro do peito, algo que tínhamos adiado por tempo demais. Aquele segundo não congelou o mundo para mudar o tempo. Congelou o mundo para mudar as pessoas. E agora, nada seria igual. Nos dias que se seguiram, o mundo parecia andar com passos mais suaves. Não mais lentos, mas conscientes, como alguém que finalmente entende o peso do próprio corpo. As pessoas falavam diferente, encaravam umas às outras com mais atenção, e aquilo que antes parecia banal, agora carregava uma profundidade silenciosa. Era estranho, quase poético. Nenhum prédio tinha caído, nenhuma catástrofe tinha acontecido, e mesmo assim, todo mundo parecia um pouco transformado. O governo tentou explicar o ocorrido com relatórios técnicos, entrevistas longas e gráficos complexos que ninguém realmente compreendia. Os cientistas discutiam, divergiam, criavam hipóteses novas a cada dia. Mas, no fundo, todos sabiam que essa explicação nunca seria suficiente, porque o que havia mudado não estava nas equações, estava nas pessoas. Noticiários mostravam histórias de gente comum fazendo coisas que antes tinham medo de fazer. Uma mulher que sempre quis pedir demissão finalmente teve coragem. Um filho encontrou o pai depois de 27 anos. Um músico que tinha abandonado o violão voltou a tocar na pracinha do bairro. Em outra cidade, uma turma inteira de estudantes escreveu cartas que nunca haviam enviado. Cartas de amor, cartas de despedida, cartas de perdão, e distribuíram pelas caixas de correio como se o mundo tivesse pedido, coletivamente, uma chance de reparar suas falhas. Era como se aquele segundo congelado tivesse iluminado por um instante as partes quebradas que cada um carregava escondidas. E agora, ninguém conseguia mais ignorá-las. Eu também senti essa mudança. Nos dias posteriores, comecei a sair mais cedo de casa, observar o céu por alguns minutos, ouvir com mais presença o que as pessoas diziam. Não porque eu quisesse ser diferente, mas porque algo em mim não permitia mais viver no automático. Era como se aquele instante paralisado tivesse deixado uma marca invisível na minha pele, um lembrete constante de que o tempo, por mais vasto que pareça, sempre escapa quando você não está prestando atenção. E então veio a notícia sobre Clara. Ela havia encontrado o endereço. Não foi fácil. Levou horas, talvez dias, mas encontrou. A casa ficava em uma região rural, simples, com uma varanda de madeira e plantas altas cobrindo parte da cerca. O pai dela não estava doente como ela temia, mas também não estava exatamente bem. Ele vivia isolado, distante do mundo e parecia carregar um silêncio próprio que só quem sofreu sozinho é capaz de carregar. Quando Clara me contou o que aconteceu, sua voz era calma, como se ainda estivesse dentro da cena. Ele não me reconheceu de imediato, disse ela. Acho que eu também não o reconheceria se passasse por ele na rua, mas quando disse meu nome, ele parou. Parou como se o tempo tivesse congelado de novo só para ele. Ela respirou fundo antes de continuar. Não houve discurso bonito, não houve abraço cinematográfico, só uma conversa longa, cheia de pausas. Duas pessoas tentando reconstruir algo que ficou parado por anos, mas foi real e foi nosso. Enquanto ela falava, percebi que aquele segundo congelado não tinha dado respostas, tinha dado uma chance. Uma chance pequena, quase ínfima, mas suficiente para fazer alguém escolher enfrentar aquilo que vinha evitando por uma vida inteira. E acho que isso é o que o mundo inteiro acabou aprendendo. Não foi sobre física, nem sobre tempo, nem sobre mistério científico. Foi sobre o que fazemos quando percebemos que não podemos mais adiar quem somos. As ruas continuaram as mesmas, as lojas abriram, o trânsito voltou ao caos habitual, mas havia algo diferente nos olhares. Como se cada pessoa soubesse, lá no fundo, que aquele segundo foi um espelho,
e que o reflexo visto nele não podia mais ser escondido. Alguns mudaram de emprego, outros mudaram de cidade, outros mudaram de atitude, e muitos simplesmente mudaram o jeito de sentir. O mundo, por um instante, havia parado. Mas as pessoas finalmente tinham começado a andar. Às vezes penso no que Renan disse naquele dia na praça, que o tempo responde ao que vivemos. Talvez seja verdade, talvez não. Mas existe algo profundamente humano nessa ideia. Talvez o tempo sempre tenha sido moldado pelos nossos medos e nossos desejos. E talvez aquele segundo congelado tenha sido apenas a primeira vez em que percebemos isso juntos, como humanidade. Enquanto escrevo estas últimas palavras, a noite está silenciosa lá fora. A cidade parece dormir mais leve do que antes. E eu fico imaginando quantas cartas invisíveis ainda existem por aí, dobradas dentro de pessoas que nunca tiveram coragem de abri-las. Quantos reencontros ainda podem acontecer? Quantas mudanças pequenas, quase imperceptíveis, podem transformar tudo? Porque no fim, o que realmente nos mudou não foi o segundo em si. Foi a consciência de que cada segundo carrega um peso que quase nunca enxergamos. E talvez seja isso que faz a história inteira valer a pena. A sensação de que, mesmo sem um congelamento mundial, ainda dá tempo de fazer algo diferente. Agora. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha mexido com você também. Talvez ela tenha lembrado você de alguém, de algo que adiou, de um pedido de perdão, de um passo que falta. E se tocou você de alguma forma, eu quero pedir apenas uma coisa simples, mas que ajuda esse canal a continuar criando histórias profundas como essa. Inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas porque, assim como esse segundo mudou tantas vidas na história, um clique seu também muda o futuro do canal. E quem sabe juntos a gente não cria mais histórias que parem o mundo, nem que seja só por alguns instantes dentro de você. Obrigado por ficar até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.